Bom dia a todos, né? Eu sou Marcondes Brasil, professor de História, e nesta aula a gente vai abordar sobre as diásporas africanas. Antes da gente iniciar, é importante saber o que foi e o que é diáspora, né? Afinal, o significado dessa palavra. Em termos específicos, a diáspora tem a ver com a dispersão e refere-se ao deslocamento, né? Forçado ou não, no caso, quando a gente for trabalhar África, né, vai ser forçado, né, o tráfico negreiro vai ser forçado, mas em termos específicos, a diáspora pode ser forçada ou não, né, e refere muito à questão dos judeus, né, a questão da dispersão dos judeus, né, fugindo dos cativeiros babilônicos, e também no século XX, né, na perseguição da Europa. Essa dispersão tanto pode ser por consequência de preconceito, né, ou perseguição política, religiosa, ou étnica, perdão. Dando continuidade, quando a gente vai trabalhar África, né, a diáspora africana, é importante ressaltar que antes disso, né, antes de trabalhar o tráfico negreiro, vale questionar que o, a escravidão já existia, né? Aí você vai perguntar assim, professor, mas qual a diferença dessa escravidão? Não é tudo escravidão? É escravidão. Só que um difere da outra. A escravidão que antecedia, antes, né? A escravidão anterior, ela era por motivos de guerras, né? Prisioneiros de guerra, seja por crimes cometidos, seja por escravidão doméstica, né? Ela era totalmente diferente. E as formas que eram tratadas eram totalmente diferentes. Já a escravidão negreira, né, para a América, tanto para a Europa, né, eram por questões de quê? Questões de raça, né? Nesse período estava muito em alta a questão do eurocentrismo, né? A Europa era o centro do universo, né? E que as outras raças eram raças inferiores, principalmente a raça africana, né? Os povos africanos. Quando se trata de Brasil, Portugal, né? E as primeiras navegações, alguns historiadores relatam que foi por cerca de 1525 que teve a primeira travessia, né? E é importante ressaltar que a última, infelizmente a última, foi em 1886, né? 1886. Sendo que em 1850, né, com a lei Eusébio de Queiroz, né, o tráfico negro estava extinto. Porém, né, sempre tem o jeitinho brasileiro, né? Sempre tem o jeitinho brasileiro de ser. Esses navios, né? Sim, primeiramente, é importante ressaltar. Primeiramente, os escravos, né? Eles eram capturados muitas vezes por seus próprios irmãos, né? Por seus próprios irmãos. E eles eram vendidos, né? Vendiam mais barato para os europeus, né? E daí eles faziam sua viagem. O que acontece? Quando eles já estavam nos navios, né? Navios negreiros, ou também navios tumbeiros, né? Que tem esse nome devido a muitas mortes, né? Cerca de 670 mil, segundo pesquisas, não conseguiam sobreviver, né? Não conseguiam chegar vivos até as terras de destinos, né? E um desses motivos é a questão da superlotação, a questão das doenças que afetavam muitos eles, né? Principalmente sarampo, a malária, tuberculose, né? A varíola, a febre amarela, né? A gripe, a própria gripe. E outra doença que cometiam eles, quando chegavam aqui nas terras brasileiras, né, era o banzo. O que era isso? Ah, professor, o que é banzo? O banzo, a gente trazendo por dia de hoje, é muito parecido com a questão da depressão, né? Só que o banzo era muito mais restrito em relação à depressão, porque depressão é um estado de alma que vai mais. O banzo também era um estado de alma, porém o que acontece? O banzo se tratava basicamente da dor da saudade, né? A dor que mata, né? A saudade que mata. Os africanos, quando chegavam aqui no Brasil, né? Eles eram separados,
né? Eles eram divididos, eram levados para locais diferentes, estados diferentes, para coibir, né? Algumas tentativas de fuga, algumas tentativas de comunicações. Por isso que eles colocavam pessoas de outras, de outros estados, né? De outros países, né? De dentro da África, né? De dentro do continente africano, para ficar essa mixigenação, não em questão que eles achavam interessante, como é legal, não, mas para evitar alguns moitins, né, possíveis rebeliões. Então, o Banzo entra aí. Por quê? Quando chegavam aqui, que eram separados, muitas vezes de seus filhos, de suas esposas, né? Muitas vezes eles não conseguiam se ver mais, né? Batiam aquela melancolia, né? Aquela tristeza, aquela angústia, né? Muitas vezes eles chegavam até morrer, né? Muitas vezes eles morriam. Às vezes conseguiam superar, mas muitas vezes eles morriam, né? Importante ressaltar que pesquisas relatam que mais de 12 milhões de escravos, né, foram trazidos para as Américas, né, para as Américas, né? E 4,8% em média, né, de negros eram trazidos para o Brasil. Para você ter uma ideia, 38%, né, podendo chegar até mais a 40%, como alguns historiadores relatam, né, de escravos eram trazidos para o Brasil, né? E pela triste história do nosso país, infelizmente nós brasileiros, né, nós, né, povos brasileiros, fomos os últimos a abolir a escravidão, né? E não foi por boa vontade, né? Foi abolida assim na marra, né? Em 1888, né, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? Mas vai dizer, é só por bondade, ela assinou só porque ela era boazinha? Há quem conteste, né? Porque assim, nesse período, né, o tráfico negreiro já estava em decadência, né? Já estava em decadência, não tinha mais aquela força no mercado. Primeiramente, né, porque na Inglaterra já tinha sido abolido, né, em 1833, porque a partir dos ideais iluministas, né, que viam como cruel, como desumano, né, aquela prática, né, era pecaminoso, de certa forma eles viam, né, e também estava aí, a partir também da Revolução Industrial, né, que começa a questão da, do período fabril, né, e de certa forma o trabalho, o capitalismo vai afetar bastante nessa queda do trabalho escravo. Só que o Brasil ele foi muito resistente, né? Ele resistiu. Para você ter uma ideia, são apenas 133 anos, né? Até da data da abolição. É um marco muito triste da nossa história. E algumas leis, né? Que eu vou falar mais na frente, foram criadas, né? Como eu falei, a Lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, em 1850, né, que eliminava de vez, né, cortava de vez a questão do tráfico negreiro para o Brasil. Mas infelizmente sempre tem um jeitinho brasileiro, né, e isso não foi o que aconteceu. É importante ressaltar também que quando esses escravos chegavam no Brasil, né, e que eram divididos, muitos deles, né, em condições insalubres, né, insalubres porque eles moravam em senzala, né, em chão batido, né, sem água, sem iluminação, né, eles faziam fogueiras, né, e também uma coisa muito importante de ressaltar é que certas culturas, certas crenças que eles tinham, eles tiveram que adaptar. Por quê? Porque o cristianismo, de certa forma, né, que os donos de fazendas, os donos de engenhos defendiam muito a questão da Igreja Católica, defendiam muito o catolicismo. Os africanos, por terem, né, de certa forma, outras crenças, né, outras religiões, outros rituais, eles não poderiam pregar aquilo, né, eles não poderiam. Inclusive, uma forma de revolta acontece na Bahia, que é a revolta dos malês, né? Acontece porque o que é que causa esse motivo? Muitos escravos, né, defensores do islamismo, né? Eles eram muito perseguidos, né? Eram
maltratados, eram punidos. Então se reúne mais de 600 pessoas, né, contra essa forma, né? Por que não? Eu não pregar o que eu penso, a minha religião, a minha forma de pensar, as minhas crenças, né? No Brasil, vale ressaltar que é importante tratar que mais de 80%, né, grande parte dos povos, né, logo no início, eram de africanos, né, eram de pessoas negras, né. Depois vai tendo uma decadência, né, mas grande parte do território brasileiro era constituído por pessoas negras, né. Nesse período de resistência, né, os escravos, quando eles conseguiam fugir, eles montavam, né, eles montavam quilombos. Mas o que é quilombos? Quilombos eram territórios, né, que eles conseguiam, que eles faziam com que aquelas pessoas fugiram, se reunissem ali, né, que as pessoas conseguissem fugir, se reunissem ali para pregar, né, e para construir novas moradias, né. Um desses quilombos mais importantes, né, que é marco até hoje na história, é o Quilombo dos Palmares. Não que só tivesse esse, né, não que fosse apenas esse, mas um dos mais importantes é o Quilombo dos Palmares, né. Esse quilombo ele vai surgir no século XVI, né? Só que o auge dele vai ser já na segunda metade do século XVI. O que acontece? Esse quilombo ele vai comportar mais de 20 mil pessoas, né? Mais de 20 mil pessoas. E lá dentro tinha toda uma política, né? Era muita questão de organização, cada um tinha seus papéis, né? Tinha as divisões de poderes, né? É igual uma cidade, né? As cidades atuais têm prefeitura, né? Tem toda essa divisão política. Lá também tinha, né? A questão das organizações e das hierarquias. Um desses, um desses líderes que vai representar o quilombo, né? Que vai lutar pelo quilombo, era Ganga Zumba. Ganga Zumba ele era um guerreiro, né? Também. Só que o que acontece? Mesmo ele sendo o primeiro líder do Quilombo, né, Quilombo dos Palmares, ele vai governar de 1670 a 1678, né, e ele vai ser, né, e depois, né, que vai chegar o sobrinho dele, né, que vai assumir, mas isso a gente vai ver mais na frente. Ganga Zumba, né, na esperança de paz, de paz com os coronéis, de paz com os governadores, né? Principalmente o governador de Pernambuco, porque o Quilombo dos Palmares ele fica situado na Serra da Barriga, né? Que hoje, né, atualmente era cidade de Alagoas, mas nesse período, né, no século XVI, esse terreno, esse território era capitania, né, de Pernambuco. Então o que é que acontece? Ganga Zumba, né, como na esperança de paz, né, ele aceita o Tratado de Paz, né, proposto pelo governador de Pernambuco, que dizia que os negros e os índios, né, que, perdão, que os negros e os índios que nascessem ali, né, nascidos em Palmares, seriam livres, né, se tornariam livres. Só que o que acontece? Grande parte dessas pessoas não concordavam, né, acreditavam que, principalmente Zumbi, né, que para ele não se tratava, Zumbi falar que para ele não se tratava apenas somente de viver livre, né? A ideia não era só viver livre, mas de libertar os escravos, né? Ainda os escravos, ou seja, não era só ele que queria estar livre, mas todos. Então, Zumbi ele não é de acordo, né? Ele não é de acordo com esse tratado de paz sugerido pelo governo de Pernambuco e que Ganga Zumba adere. O que acontece? Mais na frente, Ganga Zumba, né, ele é assassinado. Assassinado não, envenenado, perdão. Ele é envenenado, né? Ele é envenenado. E a suspeita maior é que tenha sido, né, Zumbi. É verdade ou não que foi Zumbi? Não sei, né? Mas tem muita essa ideia, né, de que pode ter sido Zumbi que tenha sido assassinado, que tenha que tenha ali envenenado. O que acontece? Zumbi, né,
depois da morte, né, Zumbi pega e assume, né? E com isso, Zumbi ele vai ganhar, né, a admiração dos seus compatriotas, né? Ele ganha também devido a ele ter suas habilidades, né, como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, né, liberdade, liderança e conhecimento de estratégia militar. O que acontece? Zumbi, ele nasce no quilombo, porém, né, no invasão holandesa, ele é levado por um padre, né, e o padre cria eles até, acredito que os 15 anos, né, até uns 15 anos. Só que ele volta, né, ele volta pro quilombo, porque ele queria voltar pelo povo, para seu povo e lutar pelo seu povo. O, de certa forma, Zumbi, ele não admitia a dominação dos brancos, né? Ele achava que todo mundo era igual. Só porque tu é diferente em cor, tua cor é diferente, tu é superior a mim, né? Portanto, o Zumbi ele vai se tornar, né, o maior símbolo pela liberdade dos negros da história brasileira. Inclusive, né, é uma data triste, mas uma data de luta, uma data de superação, né, uma data de conquista, né? Dia 20 de novembro, né? Dia 20 de novembro, que foi a data da sua morte, 1965, né? É comemorada a consciência negra, né? Uma forma de homenagear, né? Por uma pessoa que lutou tanto por uma causa tão justa. Mais na frente, né? Quando os dons de engenhos, né? São muito